Porque é um perigo obscuro você achar que blasfemar contra o Espírito Santo em pensamento aí é um pecado imperdoável, que você não tem mais perdão. Bom, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Meu nome é Sérgio Silva, sejam bem-vindos. Meu querido, mais uma pergunta aqui de um inscrito do canal, querendo saber sobre a questão do pecado de blasfêmia em pensamento. Por que a blasfêmia em pensamento não é considerado um pecado imperdoável, não pode ser considerado um pecado consumado para blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, meus queridos, primeiro existem dois fatores importantes que vocês têm que entender. Primeiro, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado específico e que ele precisa, aí no caso, o pecado propriamente dito, consumado, para que ele seja consumado, ele tem que ser público e precisa ser falado, expressado, tá? Isso não significa que não seja pecado os pensamentos que a gente produz na nossa mente, tá? Existem pecados que nós planejamos, sim, a nossa mente maquina, tá? A Bíblia fala sobre maquinar o mal, planejar o mal. São pensamentos na mente ali, cobiçar o próximo, a mulher do próximo, aquela coisa. Quando a Bíblia fala sobre, por exemplo, a Bíblia vai falar que aquele que cobiçar a mulher do próximo já cometeu adultério. Cobiçar é o quê? Pensar. Ele vai pensar ali e vai pensar cobiçando a mulher do próximo, ele vai cometer o pecado. Foi um pecado do pensamento, tá? Em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, existe aí um critério muito importante, que é a questão da exposição, tá? Está escrito lá em Hebreus 6, que é a questão da exposição, tá? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não pode ser considerada um pecado consumado na perspectiva aí pelo simples fato de que os critérios que levam a blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas um, tá? Não basta apenas eu pensar. Para que a blasfêmia seja realmente consumada, ela precisa ser exposta, precisa ter uma exposição. Jesus ele vai dizer, lá no livro de Mateus 12, depois que ele fala sobre todas aquelas questões lá da blasfêmia, que ele explica, sobre a questão dos 7 espíritos, tudo aquilo certinho que ele explica lá, ele vai dizer o seguinte: olha, vigiai, que pelas tuas palavras será condenado e pelas tuas palavras também será justificado. O que Jesus está querendo dizer com isso? É que todo o contexto ali de Mateus 12 está relacionado à blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? Aquele contexto ali que vai desde o momento em que ele está expulsando aquele espírito até o momento que ele fala sobre a questão aí das palavras lançadas, né? Então ele diz, olha, cuidado, porque pelas tuas palavras será condenado e também pelas tuas palavras também será justificado. Jesus está querendo dizer o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato que para a pessoa praticar realmente, tem que ser exposta, tem que ser ali por uma exposição pública, tá? Assim como nós confessamos o Senhor Jesus diante dos homens, ali para arrependimento, nós confessamos diante dos homens. Assim também é aquelas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, eles acabam expondo o Senhor aí publicamente. E aí é isso que faz com que o pecado se torne grave, porque é um conjunto de fatores que, acima de tudo, tem que ser público. Tá? E o pensamento, a blasfêmia em pensamento, não deixa de ser um pecado, mas porém não é um pecado a nível vamos dizer assim, a nível de pecado imperdoável, porque não foi exposto, não foi colocado o nome do Senhor em ignominia, como está escrito lá em Hebreus, tá? Ele vai dizer o quê? Olha, aquele que colocou o nome do Senhor em ignominia decaiu da fé e expôs o Senhor Jesus em ignominia, em vergonha pública. Tá? Então isso significa que, para que a blasfêmia ela seja consumada, a pessoa, além de pensar, ele tem que expor. Ele tem que expor. Enquanto ele pensa, aquilo está em oculto. Ele pode ali pedir perdão a Deus ali, porque a maioria das vezes as pessoas que pensam em blasfemar contra o Espírito Santo, elas não pensam, eles já saem blasfemando mesmo, tá? E eu digo para você o seguinte: é um pecado muito complicado de ser praticado. E eu acho que é um dos mais difíceis, se não impossível de ser praticado, pela dificuldade, pela complexidade que é
pelo contexto geral, é muito difícil alguém blasfemar contra o Espírito Santo. É mais fácil uma pessoa morrer ali negando o Espírito Santo a vida toda do que uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, assim propriamente dizendo, né, da maneira como diz aí todo o contexto, tá? Então, pensamentos de blasfêmia, tem perdão? Pensamentos, eu pensei ali, pensei uma bobagem contra o Senhor ali, falei alguma coisa, concordei com alguma coisa, isso aí não constitui blasfêmia contra o Espírito Santo como um pecado imperdoável. É um pecado tolo, mas não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo para que haja ali uma impossibilidade de que essa pessoa seja renovada para arrependimento, tá? E uma das provas mais claras é que quando você pensa algo contra o Espírito, automaticamente você acha que cometeu alguma coisa errada. Você acha que cometeu um pecado contra o Senhor, tá? E é justamente isso que prova de que o pecado não foi um pecado consumado, tá? Então, recapitulando aqui, olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que, para ser consumado, ele precisa ser público e tem que ter uma série de fatores ligados. Tem que haver ali uma questão já de conhecimento pleno ali das coisas relacionadas a Deus, tem que ter participado, todo aquele contexto, tá? E tem que ser portado em público, tem que colocar, a pessoa aí que comete esse pecado, na verdade, é uma pessoa que vai colocar o nome do Senhorinho em vergonha pública. Então é aí que subsiste a consumação do pecado da blasfêmia. Enquanto for o pensamento, né, pode estar relacionado a pensamentos intrusivos, pode estar relacionado a algum tipo de problema psicológico, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo em pensamento. Eu digo que nem existe essa questão. Eu digo assim, na perspectiva de um pecado imperdoável, tá, meus queridos? Então remova da sua mente isso, tá? Remova. O inimigo está trazendo aí uma visão obscura, aí um conceito obscuro aí, em fazer com que vocês achem que ao pensar alguma bobagem, falar alguma coisa contra Deus, contra o Espírito em pensamento, isso aí já acabou com a vida de vocês, isso aí já acabou, já tirou a salvação, já tirou tudo que vocês, toda a fé que vocês tinham, tirou a sua salvação, tirou a sua paz. Deus não te ama mais, Deus não vai mais te ouvir. Então essa visão obscura, essa mentira obscura aí, que o inimigo ele traz para fazer com que as pessoas que pensam coisas na mente acham que blasfemaram contra o Espírito Santo, e não é bem assim. A Bíblia vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é um pecado que a pessoa vai colocar o nome do Senhor em vergonha pública, em conjunto com a série de situações. Então não foque nessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo em pensamento, nem em relação à blasfêmia do Espírito Santo mesmo exposta, porque é muito difícil. Mesmo tem pessoas que até mesmo falam alguma bobagem dentro de sua casa, tal, mas não constitui a blasfêmia consumada apenas um fator. É uma série de um conjunto de fatores que tem que estar sincronizado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que, para ser cometido, uma série de fatores tem que estar sincronizado. Não é simplesmente um pensamento na mente, uma palavra lançada dentro de casa, ou concordar com alguma coisa que você viu e você acha que aquilo ali foi um insulto a Deus, tá? Então tire da sua cabeça isso, tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo em pensamento como pecado imperdoável não existe. Porque se você está vindo aqui pedir conselho e pedir ajuda, querendo saber, isso significa que não houve consumação. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo realmente, ela não faz esse tipo de coisa, elas não perguntam sobre se cometeram blasfêmia ou não, elas simplesmente blasfemam. Ponham isso na mente de vocês, meus queridos. Quem blasfema contra o Espírito Santo está certo do que fez, não sente medo, angústia, dor, receio, nada. É uma pessoa que se torna iníqua. É por isso que eu digo, é impossível que uma pessoa hoje cometa blasfêmia contra o Espírito Santo nessa condição que eu estou falando. Só apenas um que está condenado por blasfêmia, que é Satanás.
Porque a Bíblia diz que se achou iniquidade no coração dele porque ele pecou contra a pessoa do Espírito lá no céu. Mas enquanto a vida é esperança. Cuide de manter a sua salvação, a sua conduta moral em relação às coisas relacionadas a Deus, tá? As coisas relacionadas a Deus, para se desviar do mal. Esses pecados que vocês aí, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado considerado muito perigoso. Por isso as pessoas focam muito nisso. Porém, existem pecados menores que são eles que estão levando as pessoas para o inferno. Tá? A Bíblia vai falar da raposa e das raposinhas. Aqueles pecados grandes que você vê, aparentemente você vê, que você pode ali aniquilar eles, que são mais fáceis de você observar. Mas existem outros pequenininhos que passam desapercebidos. E são esses aí que destroem as vinhas, que destroem a vida espiritual do homem. Então, desconecte isso da sua mente. Blasfêmia contra o Espírito Santo em pensamento só pode ser considerado pecado imperdoável se você expor ele publicamente de forma maldosa, de forma arquitetada e passando por todos aqueles critérios que norteiam esse assunto. Se eu não me engano, esse é o terceiro vídeo que eu falo sobre esse assunto. Mas eu vou fazer um vídeo mais específico, colocando ali os critérios, os versículos certinhos, para vocês entenderem que eu estou aqui no carro, eu estou fazendo aqui um resumo, tá? Para que vocês aí, pelo menos, entendam aí, tirem do coração de vocês essa culpa. Então esse aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido para vocês. Fique todo mundo na paz. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, tá, meus queridos? Compartilha para alcançar outras pessoas, tá? E no próximo vídeo aí que eu fizer aí sobre esse assunto, eu vou dar mais detalhes aí sobre essa questão de pecados em pensamento, tá? Porque a gente só foca só na blasfêmia, mas existem outros pecados aí que também são graves e que também as pessoas às vezes se atrapalham nisso aí, tá bom? Fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau para vocês.